Então eu vejo a história que você conta do seu pai, do esforço dele e tudo mais, e eu enxergo muito também como foi a história do meu pai, que aí não é o foco neste momento, então eu conto depois. Porque eu queria que você continuasse a história de onde a gente parou, porque, beleza, você trabalhou no hotel por muitos anos, né? Teve que tirar certas liberdades ali no momento, né? Porque você trabalhava bastante no hotel. Quando foi que você decidiu sair de lá pra buscar uma outra coisa fora da sua cidade? E depois, quando você veio pra São Paulo, né? Então, o negócio é o seguinte, eu acho que até tem um ponto aí de similaridade com o teu momento, né? De sair de um trabalho que vai Estável e que é tal. estável, exatamente, e ir para uma coisa de empreendimento, né? É aquela coisa do salto no escuro. Você fez isso agora, né? Uhum. E o que aconteceu comigo foi muito isso. E aí acho que vale a gente falar de um negócio também, porque hoje em dia é impossível, e eu entendo totalmente isso, a gente não entrar as coisas não terem um tom quase político quando a gente fala, porque tudo é política, porque É. a gente tá num momento político muito polarizado, difícil pra caramba, né? Uhum, De uhum, absurdos todos os dias, né? Que deixa a gente maluco. Então, é normal a gente respirar isso todo dia e ver tudo por essa ótica. E eu entendo isso. uhum, Mas, então, por isso que eu gosto de já fazer essa separação, né? Eu acredito que um mundo minimamente justo seria um mundo onde a pessoa tem garantido ali uma qualidade de vida alta, no sentido. O padrão brasileiro, então, nem se fala, né? A pessoa ser digna, independente do trabalho que for atribuído a ela, que ela possa ter uma condição de vida agradável, que ela possa viajar, que uhum, ela possa uhum. dar uma boa educação para seus filhos, principalmente educação, porque, na minha opinião, não tem coisa que equalize mais uma sociedade do que a educação ser de ponta, né? Porque Uhum, é um jeito de uhum. você compensar certas diferenças na raiz, na minha opinião, né? Com É certeza. muito transformador você dar uma educação muito boa para todo mundo, né? Uhum, Então, a gente tá falando aqui, quando eu faço as comparações, eu tô comparando com pessoas que têm pelo menos isso garantido. Tiveram uma boa educação, tiveram uma certa uhum. estabilidade, tiveram alimento, tiveram. Né, eu sei que parece óbvio, mas para algumas pessoas não é óbvio. Eu vou falar Não é aqui, as óbvio. pessoas, É. mas as pessoas que. Sim, as pessoas que estão numa situação degradante não vão entrar nessa nossa equação. Mas eu Aham. sou de uma cidade do interior, cresci com pessoas. Eu era bolsista na escola. Na época que eu Uhum. estudava, não sei nem se meu pai teria condição de pagar a escola particular, muito provavelmente não. Mas os meus colegas estudavam escola particular. E aí eu não tô nem me comparando com eles, mas o que eu tô dizendo é que conforme a vida avança, né, dentro de Uhum. pessoas que têm uma certa condição, algumas pessoas vão ter um apetite maior por risco. E isso é uma Uhum. coisa que é do exemplo, às vezes é do desejo. Tem muitos amigos meus que têm sonhos íntimos que eu conheço e que queriam fazer coisas, são latentes neles, sabe? Eles toda hora falam disso, né? Vivem Uhum. aquilo, todo tempo livre colocam naquilo e veem vídeo sobre aquilo e tal. E existe um certo caminho ali que poderia se abrir para a pessoa apostar nisso e transformar isso num trabalho. Uhum. E a pessoa não faz. É errado? Claro que não é errado. É óbvio que não é errado. Se a Uhum. pessoa fizesse, talvez ela bateria com a cabeça no muro e ia perder as oportunidades que ela, né, abriu mão pra apostar nesse sonho, com certeza. E eu acho que pode acontecer com muitas pessoas, né? Se forem Uhum. muito inconsequentes, desavisadas. Sim. Mas, normalmente, quando você assume esses riscos repetidas vezes, né, tudo ou nada por muito tempo, e eventualmente acontece de dar certo, a recompensa costuma ser muito desproporcional. Na verdade, na minha opinião, não desproporcional, ela é proporcional, né? Mas Uhum. ela acaba sendo muito. Você acaba, né, tendo um crescimento Gratificante. exponencial, Uhum. exatamente, exatamente. Uhum. Então, não quero entrar aqui se é justo, se não é justo, se o modelo é justo, mas é o que existe hoje. E eu desde novo, sabendo que era assim, que era o mundo que eu nasci, né? Aham. Assim, eu não vou ter É. tempo hábil na minha vida pra, antes de eu trabalhar, eu desconstruir a sociedade, não vou poder. Aham. Aham. Então, eu já É, lidei com o que há, entendeu? cara, isso eu acho que é uma coisa muito legal que você trouxe aqui, que o tempo inteiro eu fico pensando nisso. Porque é lógico que cada um de nós, a gente tem uma visão do que deveria ser a sociedade, o que seria uma sociedade mais justa, mais igualitária, sabe? Uhum. Perfeito. E eu acho isso muito importante da gente ter e da gente lutar pra transformar em realidade, sabe? Você acreditar em algo e lutar por isso. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você precisa enxergar a realidade como ela é, sabe? E lidar com as situações que
funciona o mundo, sabe? E é difícil, é difícil. Eu, no próprio banco, eu sentia muito isso, sabe? Porque eu tinha uma cabeça meio assim e falava, pô, trabalhar em banco, sabe? Pô, esses caras ficam... qual que é o bem, sabe? Pra sociedade de um banco? O que eu vou representar lá dentro? O que o meu trabalho vai representar dentro de um banco? Tipo, será que eles não vão abusar de mim, sabe, e tal? Mas, ao mesmo tempo, quando eu tive essa experiência, isso fez eu criar um pouco de... ter um choque de realidade ali e entender um pouco mais de como o mundo anda, sabe? Não dá pra ficar sendo idealista dentro do quarto, lá chorando as pitangas, né? E a vida vai passando. O que é isso? Exatamente. Sei lá, você pode, se você quiser, né? Mas... Você pode falar, cara, não gosto desse esquema, não vou fazer parte dele. Tudo bem, tudo bem. Mas saiba que isso vai ter consequências, principalmente financeiras, normalmente, né? Normalmente o que acontece é consequências financeiras dentro da sua vida. Claro. É difícil, entendeu? Mas é uma realidade que eu enxerguei também e eu decidi aceitar ela, lógico. Aí você começa a também criar os seus princípios de trabalho, sua ética e tudo mais, sabe? Óbvio. Porque dentro do banco eu me encontrei em situações onde a minha ética chegou a ser questionada, entendeu? E eu precisei ter uma noção muito clara dentro da minha cabeça do que eu deveria fazer, sabe? Claro. Ainda mais porque, cara, você tá mexendo com milhões de reais, né? Como eu trabalhei no private, você ter essa guia ética nesses momentos é muito importante. Até para você se ligar quando outras pessoas talvez estão querendo se aproveitar. Ou fazer algo errado, ilícito. Exatamente. Não tô nem falando de fraude, nem nada disso, né? Não é roubar dinheiro, nem nada disso. Mas é fazer alguma prática ali que não seja tão Exato. honesta, tão justa, talvez, com a Exatamente. confiança que a pessoa tá depositando em você. Claro. Exatamente, dentro da sua própria crença de justiça e honestidade, sabe? Enfim, eu fui pra outro lado aqui. Mas eu queria, então, voltar a focar na sua história. Eu também fiz uma super... Mas eu acho que foi importante, porque eu sinto que esse assunto não tem como ele não passar por isso. E talvez sejam diferenças que a gente não vai conseguir realmente superar assim tão rápido numa conversa, né? Eu e o Goro que dividimos um grupo incrível de WhatsApp que a gente conversa com os nossos amigos sobre políticas e outras drogas. Enfim, cada um tem uma opinião, uma visão de mundo, e isso é muito legal, a gente aprende todo dia. Sim. Né? Eu acho que a gente tem muitas semelhanças, entendeu? Mas às vezes tem algum detalhe, é sempre nos detalhes, né? Algum detalhezinho que a gente... Mas eu falei, não quero ir na demagogia de acreditar que só dá certo, sabe assim, só não dá certo quem não quer. Mentira isso, tá? Não quero ser esse cara, nunca serei esse cara, nem pra YouTube e tal. A gente pensa em talvez lançar mais pra frente alguma coisa que ajude a galera a começar no YouTube e tal, mas nunca vai ser num tom de certeza, sabe? Porque o que existe nessa área é incerteza. Cara, isso é uma coisa que eu também me pego pensando hoje em dia, que eu também tenho muito essa visão, tipo, eu odeio falar, tipo, com certeza, sabe? E ter esse argumento... Você vai conseguir. Você vai conseguir e faz isso que vai dar certo, talvez sabe? afirmar assim, eu vou te ensinar a fazer um vídeo legal, eu vou te ensinar a seguir as melhores práticas, eu vou te preparar o teu canal pra estar pronto pra aproveitar, né, uma oportunidade e tal. Agora, dizer que você vai ter sucesso e viver daquilo é um salto muito grande, né, de coisas que tem que acontecer que eu não controlo quando eu tô aqui conversando e ensinando e passando o que eu sei. Vai depender da pessoa, vai depender da sorte, vai depender do momento, vai depender de um monte de coisa. Sim, mas o que eu vejo é que esse discurso, normalmente, dentro da internet, principalmente, né, criando conteúdo pra internet, você tá sendo puxado pra fazer esse tipo de discurso. Sabe? Porque é esse discurso muitas vezes que normalmente gancho, engaja, né? Você mente um pouquinho, você fala, ó, você veio pela certeza, mas não existe certeza. Tem muito isso, né? Eu não julgo, não. Porque eu vejo hoje em dia que as pessoas são tão movidas por isso, né? Então... É tão fácil acreditar que quem consegue as coisas é porque descobriu alguma fórmula mágica, tá ligado? Que você só não tem acesso a essa informação e você tá do lado errado da história, sabe? Essa coisa, essa sensação de... Ah, não, tipo, deve ter alguma coisa que os caras fazem e tal. E aí a pessoa vende isso, fala, ó, eu vou te contar o segredo. Então você clica lá, o cara fala, não tem segredo. O segredo é que não tem segredo. E torcer pra dar certo. Tipo isso.